Muito boa noite a todos. É com muita alegria que nós começamos mais um estudo nessa noite de domingo, pedindo a todos os irmãos, a todos aqueles que acompanham conosco o estudo da mediunidade, que possam nesse instante estar vibrando, estar elevando o pensamento ao nosso Pai Celestial, para buscarmos a inspiração divina, para buscarmos a proteção espiritual que tanto precisamos nesses momentos que estamos vivendo, nesses momentos de grande desafio, para que possamos manter nossos pensamentos sempre unidos à proposta espírita, à nossa vivência, à nossa exemplificação de vida, dentro dos pressupostos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pedir a Deus nesse instante, a espiritualidade boa e amiga, aos benfeitores espirituais, que possam nos abençoar, que possam desde já, Senhor, acalmar o nosso mundo íntimo, derramando sobre nós a tranquilidade que precisamos, a alegria de estarmos unidos mentalmente, emocionalmente, e de podermos estar direcionando essa energia positiva para todas as pessoas que estão afinizadas nessa sintonia e recebendo delas também, Senhor, a bênção, a proteção e o amparo que Deus nosso Pai dirige do alto a todos aqueles que trabalham com boa vontade. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, irmãos espíritas, nós começamos hoje o estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade. É uma obra nova, para nós que estamos estudando, mas é uma obra já da década, do final da década de 1940. É na sequência de André Luiz, o 9º livro da sua série. E é uma obra profundamente voltada para o campo mediúnico. Para todos aqueles que querem trabalhar nessa área, para todos aqueles que querem conhecer essa proposta a fundo, é uma obra importantíssima, que ela vai tirar de nós certos costumes, certos paradigmas, certos conceitos, para que possamos expandir a nossa consciência, expandir a nossa percepção, entendendo essa proposta. E nós temos na introdução dessa obra, uma introdução muito boa, muito profunda do Espírito Emmanuel, uma meditação interessante sobre as questões científicas e religiosas. Começa ele dizendo para nós: raios, ondas, médiums e mentes. Então ele descreve para nós: a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. A partir do momento que a ciência evolui, que os instrumentos de pesquisas que os cientistas têm em mão evoluem, eles começam a descobrir um universo extremamente pequeno, um microcosmo, que na verdade nada mais é que uma expressão do macrocosmos numa unidade de tamanho infinitamente pequena. Não obstante a teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, o qual, quase 5 séculos antes do Cristo, considerava todas as coisas formadas de partículas infinitesimais. Aí nós temos até uma ilustração dos filósofos chamados atomistas, aqueles que iniciam em Leucipo. E ele trazia consigo uma ideia que toda a matéria é constituída de partes microscópicas que se unem para formar o todo. A essa parte menor ele deu o nome de átomo. Do grego antigo, anão, tomo, divisão, o indivisível, a parte menor que poderia ser
dividida a matéria. E ainda esses átomos, denominados por ele, estariam em constante movimentação. Mas a cultura clássica, depois deles, preferiram as ideias de um outro filósofo, de Aristóteles, que prosseguiu detida nos seus 4 princípios: a água, a terra, o ar e o fogo. Então, para Aristóteles, tudo era constituído dentro desses 4 elementos básicos: água, terra, ar e fogo. Ele tinha uma visão, e isto era através da sua observação, que a terra estava no centro de tudo, tinha a água ao seu redor. Em cima da água nós tínhamos o ar, em cima do ar nós tínhamos o fogo, através das manifestações da natureza. E para ele, tudo partia desse princípio, o que toda uma estrutura, toda uma cultura clássica se formou em cima desse postulado que ele emitiu na sua época. Ou ainda, diz ele para nós, nos 3 elementos hipostáticos dos antigos alquimistas. Então, os alquimistas também tinham um princípio que tudo era feito de sal, enxofre e mercúrio. Tudo que nós tínhamos em realidade partiria desses 3 princípios. Então, a teoria atômica de Leucipo acabou ficando deixada de lado, totalmente esquecida, totalmente inexplorada, porque outros princípios que atendiam mais próximo à mentalidade da época começavam a encontrar lugar nas suas discussões. Então, como se pudesse ver apenas o mundo material à volta, deram-se mais importância àquilo que se pode ver, tocar e sentir, do que a uma parte infinitesimal da matéria totalmente inconcebível. Esse princípio atômico, ele volta ao mundo, diz aqui para nós Emmanuel, no século XIX, com Dalton, concebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria. E um maravilhoso período de investigações inicia, através das inteligências respeitabilíssimas, renovando ideias, concepções, em volta da chamada partícula invisível. Então, John Dalton volta à ideia dos filósofos atomistas e estabelece que a matéria era formada de átomos. Mas o modelo atômico de Dalton, nós temos até aí uma imagem para ilustrar, é um modelo ainda extremamente precário. Ele tinha a ideia que o átomo era uma esfera rígida e todas as outras ligadas a ela formavam aquilo que nós tínhamos de matéria. Aí nós temos mais uma mente destacada por Emmanuel, William Crookes, que dá a sua contribuição. Extraordinárias descobertas descortinam novos e grandiosos horizontes dos conhecimentos humanos. Crookes apresenta o estado radiante da matéria e estuda os raios catódicos. William Crookes é muito conhecido pelos espíritas, porque ele era um químico inglês, ele teve uma grande contribuição para a ciência, descobriu um elemento químico, o tálio, ele criou o radiômetro, um instrumento que media radioatividade, mas ele foi condecorado na época pela coroa inglesa, pela Rainha Vitória, ao título de cavaleiro, que era um dos títulos mais altos que um cientista poderia almejar, mas nessa condecoração ela dá a ele uma missão, que ele pudesse investigar os chamados fenômenos espíritas e buscar a fraude que existia ali dentro. E William Crookes faz os seus estudos, ele conhece uma jovem médium chamada Florence Cook, que se oferece a todos os experimentos científicos para que ele pudesse analisar
a mediunidade de materialização, a doação de ectoplasmas, que ela tinha toda uma facilidade de emitir. Com isso, ele consegue a materialização do espírito de Kate King por mais de 3 anos de investigação. E ao invés de encontrar a fraude, Crookes acaba se transformando num espiritualista que contribui muito com a doutrina espírita na sua obra Fatos Espíritas, uma obra científica de toda a sua observação e de toda a sua experiência com o fenômeno de materialização. Então, mesmo ele, que estudou aí a matéria, o estado radiante da matéria, ele acabou destacando mais para o nosso lado espírita com a sua contribuição com essa obra fantástica. Depois de Crookes, diz ainda Emmanuel, nós temos Rostand, o alemão lá, físico alemão, prêmio Nobel, em 1901, que observa que radiações invisíveis atravessavam o tubo de Crookes, envolvido por uma caixa de papelão preto, e conclui pela existência dos raios X. Ele, que detectou a radiação eletromagnética, ele faz um teste na própria mão dele, está até aí na imagem, e vê que essas radiações atravessavam a matéria e destacavam a parte óssea do corpo. Então, se não são esses experimentos, nós não teremos hoje aí tudo que nós temos a nível de imagem dos raios-x, da tomografia, da ressonância magnética, tudo partindo desse princípio dos estudos dos estados radioativos e magnéticos da matéria. Depois de Rostand, nós temos Henri Becquerel. Seduzido pelo assunto, experimenta o urânio à procura de radiações do mesmo teor e encontra motivos para novas indagações. Porque Becquerel pega de cara um elemento extremamente radioativo e acaba descobrindo esse estado de radioatividade da matéria. Cada um tinha uma parcela de contribuição dentro daquilo que se estudava matéria. Lembremos que ele coloca lá no início da introdução, a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa. Então ele está fazendo todo um caminho científico por onde se estudaram os estados da matéria, até chegarmos nesse encontro matéria-espírito. O casal Curie, intrigado com o enigma, analisa toneladas de Plectimba e detém o rádio. Aí nós temos 3 prêmios Nobel, um de Pierre Curie e 2 de Marie Curie. Ela é a única cientista mulher, que ganhou o prêmio Nobel e ainda ganhou 2. Ganhou de física, nas contribuições com seu marido, em 1903, se não me engano. Eles dividiram esse prêmio Nobel. Em 1911, ela ganha o prêmio Nobel de Química, na descoberta do polônio, em homenagem à sua terra natal, ela que era de Varsóvia. São cientistas que doaram a vida para a matéria. Marie Curie, por exemplo, morreu através de uma anemia, porque não havia proteção, contato ali com a radioatividade. Ela que estudou tanto o rádio como o polônio, acabou contaminada por essa mesma radioatividade. Velhas afirmações científicas tremem nas bases. Rutherford, frente de uma larga turma de pioneiros, inicia preciosos estudos em torno da radioatividade. Físico e químico neozelandês, Rutherford é considerado o pai da física nuclear. Ele dá o primeiro passo a um estado, como mostra a imagem aí, a um modelo atômico diferente, que se aproxima muito daquilo que nós temos hoje e estudamos hoje na física. O átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza a que se acolhe.
e confia ao homem a solução de numerosos segredos. E desde o último cartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. Nós sabemos que a microfísica é um mundo totalmente ainda inexplorado pelos cientistas. Nós conhecemos a ponta de um iceberg muito grande que nos leva ao pensamento do divino, do Criador. E nós temos nos grandes cientistas missionários do Espírito, porque eles estão decodificando a lei natural. Eles não estão inventando algo diferente, eles não estão criando uma nova doutrina. Tudo que nós temos de ciência é a lei natural que vai sendo pouco a pouco descoberta. A partir daí, nós temos novas reflexões, novos entendimentos e passamos a ver que aquilo que nós temos na matéria física, nós temos na matéria espiritual. Aliás, estudamos isso na obra Mecanismo da Mediunidade, quando nós estudamos De Broglie, que diz que a natureza ela é simétrica. E aquilo que nós temos dentro da matéria física densa, nós temos na matéria quintessenciada. Aquilo que nós estudamos através desses missionários da ciência, que são missionários do Espírito, nós temos também dentro da mesma estrutura quintessenciada, apenas numa dimensão diferente de apresentação. A eletricidade e o magnetismo, continua Emmanuel, o movimento e a atração palpitam em tudo. Em tudo nós temos o que? Essas forças eletromagnéticas, como nós temos no nosso próprio pensamento. Ele é um foco da energia eletromagnética. O estudo dos raios cósmicos evidencia fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimos instrumentos para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Começaram a entender, então, que tudo aquilo que nós temos de matéria física e visível é a parte mínima da criação. Que a energia que se expande pelo universo e que faz parte da criação é um mundo totalmente desconhecido. É uma potencialidade totalmente desconhecida por nós. Nós estamos ainda dando os primeiros passos do entendimento de toda essa criação, de toda essa força, de toda essa energia do qual nós somos parte integrante e o conjunto de tudo origina-se do pensamento do Criador. Aí ele vai citar 3 personalidades para nós: Niels Bohr, Max Planck e Albert Einstein. Erigem novas e grandiosas concepções. Nós temos 3 prêmios Nobel de Física. Nós temos o modelo atômico, do físico dinamarquês, o Niels Bohr, o primeiro. Nós temos Max Planck, considerado o pai da mecânica quântica, e Albert Einstein, que ganhou não pelo efeito fotoelétrico que ele tanto pensou, mas pela relatividade. E a gente vê justamente o que nesses 3 homens? Eles descobriram um mundo que nos envolve e que nós desconhecemos. Se nós comparássemos de forma até superficial, um telescópio nos abriu a visão de toda uma estrutura cósmica que nós tínhamos apenas um pequeno conhecimento. O microscópio nos mostrou a vida infinitamente pequena dos fungos, das bactérias, dos ácaros, dos vírus. Os microscópios eletrônicos nos levam à matéria infinitamente pequena dos átomos, das partículas subatômicas. Mas a mediunidade também é um instrumento que abre a percepção de uma outra dimensão. Ela nos leva ao mundo fora da realidade temporal que estamos vivendo. Então ela encaixa nesses princípios científicos da mesma forma. Ela deve ser estudada com afinco,
porque é uma ciência, e André Luiz trabalha esse livro como se fosse um curso de ciência mediúnica. Não é apenas uma excursão a algumas casas espíritas numa tentativa de entendimento superficial ou de crítica ao trabalho. Ele vai estudar profundamente, através da instrumentalidade mediúnica, a percepção do mundo espiritual, a assimilação de correntes de força, a troca dos pensamentos que se faz entre médiuns e espíritos, espíritos e médiuns, médiuns e médiuns, espíritos e espíritos. Então é uma análise profunda, e a mediunidade, se vê que a introdução caminha para ela, leva, na opinião de Emmanuel e de André Luiz, a mesma importância que todo o empenho científico na descoberta que está nos envolvendo nesse instante, que é a questão da matéria. Químicos e físicos, diz Emmanuel, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Então ele começa a mostrar para nós que quanto mais se vai se esmiuçando a matéria, chega-se a um princípio de energia. Que se você pega uma matéria densa e vai decompondo ela nos pontos mínimos da sua estrutura, ela se transforma em energia. A mesma energia que tem nos raios cósmicos, a mesma energia que constitui nosso corpo perispiritual, a mesma energia que constitui as cidades espirituais, as zonas umbralinas, tudo é energia, dissipada de forma, seja como luz, seja como matéria negra, seja como vácuo quântico, ou coagulada como matéria quintessenciada ou matéria densa. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E ainda, mesmo quando a cerebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem, rumo ao glorioso porvir. Então ele está falando para nós que os laboratórios hoje são templos. Quando Isaac Newton passou a vida inteira lá trabalhando, estabelecendo as leis da mecânica clássica, ele estabelecia verdades do espírito. Quando nós estudamos a mecânica quântica, a dualidade da onda e da partícula, que o pensamento, ele quando sai de nós, ele é uma onda, e na intensidade que se põe, ele se plastifica, ele toma vida, ele toma forma, ele tem cheiro, ele tem movimento. Isso é o quê? É você estar montando essa unidade, você está formando através da ação do fluido cósmico universal. Da mesma forma que nós temos o universo que se forma através das leis harmônicas que o dirigem. É uma expressão do pensamento divino. Nós temos exemplo disso, Nós conseguimos fazer o contrário, nós conseguimos fazer uma desintegração da matéria em energia. E conseguimos isso através de experiências dramáticas que foram as bombas nucleares. O que elas faziam, na verdade, através da fissão ou da fusão atômica? Elas despendiam uma grande energia e que ia desintegrando tudo que estava à sua volta. Aquela energia corrompia a força de coesão atômica das formas e essas naturalmente transformavam-se em energia novamente. Tanto que em relatos e estudos que se fazem, pessoas que estavam próximas à explosão das bombas da Segunda Guerra Mundial simplesmente desintegraram.
Não sobrou restos mortais, não sobrou estrutura de corpo físico nenhuma. Aquela pessoa simplesmente desapareceu. Tamanha a energia que aquele corpo recebeu de calor, de radioatividade, que rompeu toda a agregação atômica que formava o corpo físico. E ali ela se liberta, né, de forma ríspida, de forma traumática, mas dentro das leis de merecimento e dentro das leis, né, que regem o nosso próprio universo. Continua Emmanuel. O futuro pertence ao espírito. E nós nos atrevemos a dizer que esse futuro é o presente. Essa obra, que é do final, né, da década de 40, 1938, 1940, a introdução de 1954, mas ela vem um pouco depois da própria obra já psicografada, a gente vê que naquela época ele tinha uma perspectiva. E quando se fala futuro, ele está falando com uma geração futura. E nós estamos aí há mais de 70 anos nessa obra. Então nós já somos o futuro daquilo que ele colocou. Então o futuro pertence ao espírito. Quando nós estamos espiritualizando a matéria, nós estamos espiritualizando as nossas casas espíritas. A gente vê tantas pessoas, né? Mas bom era o fenômeno de materialização. É muito bonito, né? Você materializar o espírito, mas hoje nós temos que espiritualizar a matéria. Então nós estamos ainda assim nos libertando de paradigmas antigos. E dentro do campo mediúnico não é diferente. Às vezes a gente gostava do fenômeno agitado, que convencia, que se impunha, e hoje o fenômeno ele é extremamente sutil. Ele é no campo do pensamento, da vibração, da percepção da onda espiritual. Esta realidade é a nossa. Ele está falando há 70 anos atrás, o futuro pertence ao espírito. Nós estamos nesse futuro. Nós estamos no momento onde o espírito deve predominar sobre a matéria. Se pegarmos a pergunta de número 100 do Livro dos Espíritos, na escala espírita, e na separação da terceira para a segunda ordem, onde nós temos espíritos da terceira ordem inferiores, da segunda ordem já um pouco melhorados, a característica principal é essa: na terceira ordem, predominância da matéria sobre o espírito; na segunda ordem, predominância do espírito sobre a matéria; e na primeira ordem, ordem única de espíritos puros, nenhuma influência da matéria. Nossas casas espíritas caminham também para a espiritualização. Então, quando a gente começa a ver todo o movimento de evolução do pensamento, de saber que os espíritos nos leem por completo, que a gente pode se libertar dos cadernos de vibração, porque não é o fato de se escrever, é se pensar. Pensou, você já emitiu a informação, já lançou ela para que a espiritualidade registre. Não é necessário que aquilo esteja materialmente escrito para ter crédito, para ter importância, para que a espiritualidade atenda ou direcione. É necessário que você tenha pensamento, é necessário que você tenha postura, porque quando nós estamos pensando, estamos escrevendo no universo. E meditando no amanhã da coletividade, voltando aos nossos dias, amanhã de 70 anos atrás é hoje. André Luiz organizou estas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual com as criaturas. Importância cada vez maior. Hoje em dia a gente vê tantas pessoas achando que não precisamos mais de fenômeno mediúnico, que não precisamos mais de reuniões mediúnicas nas casas espíritas, e isso nos preocupa profundamente, porque se nós temos aquilo que há de melhor em informação para a organização de uma reunião mediúnica e não fazemos, elas acabam que ocorrendo em outras instituições sem nenhum tipo da orientação que nós temos. O próprio Allan Kardec,
né, mesmo com a sua missão grandiosa de codificar, não se furtou às reuniões mediúnicas, da aprendizagem, das experiências, das conversações, das evocações, que tanto engrandecem a própria codificação. Então nós temos que ter a reunião mediúnica dentro das pautas da doutrina espírita, para que ela seja um complemento para toda a filosofia, para todos os trabalhos, para a orientação dos trabalhadores, dos seguidores, daqueles que frequentam a casa espírita. Mas ela tem que ter uma importância. Ela não tem que atender pedidos vulgares. Ela tem que ter um propósito dentro de uma casa espírita. E aqui ele coloca, né, uma importância cada vez maior. Então, essa importância ela tem que estar voltada para a consolação, para o estímulo, para o direcionamento. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, aí diz Emmanuel, mais seguramente percebe o homem a existência da morte como... Vamos voltar aqui um pouquinho. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte, como cessação da vida. E agora, mais que nunca, reconhece na posição de uma consciência retida entre forças fluídicas provisoriamente aglutinadas para fins educativos. Então, o que nós temos, né, dentro desse princípio? Quanto mais a gente avança, menos medo a gente tem. A morte não é mais para nós nenhum tipo de fantasma, nenhum tipo de obstáculo, nenhum tipo de monstro que nos assusta. Nós sabemos que ela está no nosso caminho, que é a porta de libertação desta existência. Eu não tenho que sofrer por isso, porque vou morrer, porque estou doente, porque estou condenado. Sócrates, quando estava condenado à morte, e a morte dele era sob uma pena de ter corrompido mentes, ele foi condenado à pena de morte, né, a beber a cicuta, que era um veneno, ele ficou meditando sobre aquilo. E a sua esposa, desesperada com aquele quadro, disse: Sócrates, você foi condenado à morte. Ele pensou e disse: mas todos somos pela natureza. Todos já somos condenados à morte. Desde o dia que nasceu, você está condenado a desencarnar. Eu não tenho que temer isso. Eu tenho que me preparar para isso, para que seja um momento de felicidade, para que seja um momento de desprendimento, para que eu não venha desencarnar numa má hora, com a consciência pesada, com o coração enegrecido. Isso sim a gente deve preocupar. Há uma mensagem do Espírito Irmão José, através da mediunidade de Carlos Bacelli, e ele diz: não temais a morte, antes temais viver iludidos quanto à verdade. Então, se nós temos uma estrutura religiosa que nos liberta, que nos dá toda uma visão diferente, eu não tenho mais que temer a morte. E agora, mais que nunca, né, Emmanuel completa, reconhece na posição de uma consciência retida entre forças fluídicas, provisoriamente aglutinadas. O que ele está falando para nós? Que o nosso corpo, vamos voltar aqui um pouquinho, ele é uma continuidade de ondas que estão aglutinadas, tendo uma forma. O tempo que essas ondas vão ficar aglutinadas é a presença espiritual dentro dela. A partir do momento que o espírito se liberta, a matéria degrada. A força de coesão atômica que formam os órgãos, o corpo, a pele, ela simplesmente vai junto com o espírito e aquela matéria começa a se decompor naturalmente. Compreende-se pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação, como o berço é acesso à experiência. Observa que seu estágio no planeta
é uma viagem com destino a estações do progresso maior. Então, o que ele está falando para nós aqui? Né? A imortalidade, ela é uma tranquilidade na nossa vida. Nada disso mais nos assusta, porque sabemos que vamos sobreviver. Nós não estamos brigando ciência e religião. Pelo contrário, ele traz toda uma parte científica, introdutória, abrindo campo para a implementação da mediunidade. Então, nós estamos dentro de uma proposta que não diverge da ciência. Pelo contrário, o próprio Kardec deixou bem claro. Se divergir, desconsidera a doutrina espírita e valoriza a ciência, porque a ciência não é um empirismo. Ela é comprovada. Nós estamos, compreende-se pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação. Desencarnei, vou refletir toda uma vida, toda uma existência, e se vou reencarnar, o berço é acesso à experiência. Aí a gente vai visitar, a criança recém-nascida, a família toda em festa, todo feliz, olhando aquele serzinho pequenininho, mas nós enxergamos que ali há um espírito milenário. Que nós podemos ter ali uma pessoa que tem uma habilidade muito grande para passar os outros para trás, para se dar bem financeiramente. Nós temos ali um psicopata, um assassino em potencial. Nós não enxergamos o espírito. Nem quando nasce, nem quando morre, porque chega lá no velório, chora, acha que nunca mais vai reencontrar, que vai... Cadê o conhecimento? Cadê a fé raciocinada? Esse mesmo pensamento que não enxerga o espírito quando nasce, nem quando desencarna, chega na reunião mediúnica e acha que espírito é assombração. Estou sentindo uma coisa ruim, mas tem que sentir. Você está dentro de um laboratório de pensamentos, aonde toda a sensibilidade está à flor da pele. Você vai sentir mal, vai sentir cheiro ruim, vai sentir coisa boa. O que você não pode é entrar numa sessão mediúnica e não sentir nada. Esse que entra e não sente nada é aquele que deve trabalhar numa área da orientação dos espíritos ou do passe. Mas se ele sente essa intemperança, essa mudança, é porque ele realmente está envolvido na corrente mental. E é natural. Continua aqui para nós, dentro dessa perspectiva. O berço é acesso à experiência e observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Então nós temos aí que cada existência ela é uma experiência. De que está me valendo a experiência de hoje? Ele já começa a fazer-nos refletir. Será que eu me enxergo como um composto atômico aglomerado de energia que um dia vou entregar essa energia à natureza, mas vou continuar minha essência viva para viver uma nova oportunidade, adquirir nova experiência? Assim é a trajetória das existências rumo ao progresso maior. E aí ele começa já a mexer no nosso mundo íntimo, preparando para a obra que vamos estudar. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos. A palavra é clara. Todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Então pensei naturalmente em emitir. Emiti a energia, naturalmente, entrei em contato com todos aqueles que pensam no mesmo teor, na mesma forma. Nesse momento, eu estou intermediando milhares de mentes que estão naquele mesmo estágio. Se eu estou orando, naquele momento, a minha mente está ligada a todos aqueles que oram, que vivem em oração, de espíritos que já se libertaram de uma série de problemas, e naquele momento eu elevo-me em espírito e respiro esse ar sobre o mal.
É muito importante essa visão, por quê? Porque de repente eu penso, mas eu não tenho nenhum tipo de mediunidade, eu não me interesso em estudar essa área, mas independente de estudar, de conhecer, eu vou ser instrumento das forças com as quais estamos em sintonia. Eu vou ser sempre instrumento de tudo aquilo que eu penso. É natural isso é da lei, da criação. E ele continua falando para nós, todos somos médiums dentro do campo mental em que nos é próprio. Então eu não tenho uma ideia sozinho. Eu não tomo uma decisão sozinho. Aquele que infelizmente tombou no suicídio, antes do seu tombo, ele estava sintonizado a milhares de almas que queriam que ele descesse o degrau do sofrimento para vampirizá-lo, para sugar-lhes os fluidos vitais, para agravar-lhe os tormentos mentais. Aquele que ascendeu ao mundo maior, que santificou-se, também sempre esteve envolvido pelo pensamento dos espíritos superior, independente de fenômeno mediúnico. Isso é ação mediúnica, é mediunidade natural. Por isso o codificador deixou muito bem expresso em O Livro dos Médiuns. Todos somos médiuns, todos pensamos, todos interpretamos através da inspiração, da intuição, outras mentes que pensam como nós mesmos. Associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento foi na direção da vida superior, todo pensamento superior, todo pensamento de renúncia ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, todo pensamento que te proporciona uma reflexão superior, ele te liga, te conecta ao mundo superior. Em contrapartida, se o nosso pensamento ou as forças perturbadoras deprimentes, se ainda nos escravizamos à sombra da vida primitivista ou torturada, todo pensamento depressivo que nos acessa é porque encontra em nós depressão. Todo pensamento melancólico que nos acessa é porque encontra em nós melancolia. Às vezes você fala assim, eu não sei de onde que surge, como é que esse pensamento surgiu em mim, porque ainda há ressonância. Aquele pensamento que está emitindo e rodando todo o universo encontra em você algum reflexo. E esse reflexo faz com que ele surja no seu campo mental. Cada pensamento que nós temos retrata o mundo íntimo que alimentamos. Então, se eu não quero ter pensamentos suicidas, eu começo a valorizar a vida intensamente. Se eu não quero ter pensamentos deprimentes, que eu trabalhe na minha vida e torne ela útil. Toda comodidade, toda acomodação, toda indiferença nos traz pensamentos inferiores, nos liga a campos mentais inferiores. E aí nós estamos sendo médiuns de energias inferiores. Cada criatura, continua Emmanuel, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então, cada um de nós vai expressar alegria, tristeza, ansiedade, depressão, são projeções do seu próprio mundo íntimo. Assim, comenta o próprio orientador espiritual. Semelhantes verdades, diz ele, não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. Irradiar-se-ão nos templos da ciência como equações matemáticas. Então, o que ele está falando para nós? Que essa proposta que ele coloca em 1954, se não me engano, ela não é uma proposta apenas de cunho religioso. Ela é algo que vai atingir a ciência, que vai elevar ao ponto que os cientistas começam a estudar o pensamento e a sua expressão em saúde. Ele vai estudar o pensamento e as respostas orgânicas que se tem a partir daquele pensamento.
Então, se naquela época, né, essas verdades na palavra de Emmanuel, né, estavam ocultas em santuários de fé, hoje, que nós estamos no amanhã dessa proposta, elas alcançarão os templos da ciência, os laboratórios científicos, como equações matemáticas. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade estudando da terra para o céu, nosso amigo procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. Então, realmente, André Luiz vai mexer com a gente nesse livro, porque a visão é uma visão diferenciada. Não é a nossa visão, estudando a mediunidade, analisando o comportamento do médium. É a visão que os espíritos têm do trabalho mediúnico, da posição de cada um, do pensamento de cada um. O que um estava fazendo, qual era a sua atitude mental, de que forma ele tinha se preparado, qual era a sua renúncia, o que ele acrescentava naquele trabalho, o que ele prejudicava. Porque aí aumenta a nossa responsabilidade. Porque de repente eu penso, não, mas eu estou concentrado, né? Está lá quietinho, e o pensamento não está ali dentro. Então ele é um fator de discordância, ele é um fator que impede que aquele trabalho alcance um patamar maior. Ou então a pessoa vai para o trabalho mediúnico e dorme. Nós temos tantos lugares bons para dormir, né? Cama, sofá, né? Colchão. Para dormir em centro espírita, sentado em cadeira em reunião mediúnica, pelo amor de Deus, gente. Isso é processo hipnótico, processo obsessivo de espíritos que não estão ali dentro, mas teleguiam a nossa mente de longe, retirando-nos a possibilidade do aprendizado e da doação. Então nós temos que combater isso, todos esses reflexos indesejáveis para o trabalho mediúnico. E aqui ele está falando para nós, nesta obra, a visão não é a nossa, a visão é dos espíritos. Ele faz uma análise, olha, olhando daqui, o que eu vejo é isso. Não é o essencial, não é o que a gente precisa. Todavia, continua Emmanuel, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Olha o que ele está falando para nós. Olhando a mediunidade do céu para a terra, o que é mais importante? A necessidade do Cristo no coração, sentimento, e na consciência, na razão, para que nós não fiquemos desorientados ao toque dos fenômenos. Fenômeno, fazer, fabricar fenômenos, isso aí é algo mecânico, mas com qualidade é difícil. Manter um nível de qualidade mediúnica exige sacrifício, exige devoção, estudo sério, disciplina, muita boa vontade, muita aceitação, excluir o melindre por completo, ser uma pessoa simples, não ter preferências dentro do grupo, não querer comandar o trabalho com seu próprio achismo. Então não é fácil. Atender à espiritualidade superior é respirar no seu nível. Nós vemos, por exemplo, a própria história de Chico Xavier. Ele conta no Pinga Fogo, né, no Pinga Fogo de número 1, se não me engano, que ele havia lido um romance espírita da médium Zíbia Gama e ele sentiu vontade de psicografar romances. Era um médium extremamente dedicado, um instrumento extremamente delicado, né, com aquela grande habilidade de interpretar várias linhas de pensamentos, mas Emmanuel disse a ele, olha, há até uma possibilidade da gente escrever alguns romances,
Mas para isso você precisa me dar um cérebro, né? Uma instrumentação emocional mais serena. E você não está conseguindo. Ainda não chegamos a esse ponto. E ele preparou-se durante 4 anos, asserenando as suas emoções. Ele conta que naquela época a casa tinha muitas crianças, então era muito turbulento, ele não conseguia concentrar naquele ponto de entregar a Emmanuel um estado, né, espiritual apropriado para a psicografia de um romance. Depois de 4 anos se esforçando, se dedicando e, acima de tudo, se educando, ele então consegue chegar àquele estágio e a partir daí a gente tem, né, best-seller dentro da doutrina espírita. Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, são obras de uma pureza mediúnica excepcional. Mas mesmo Chico Xavier, para chegar naquele nível, demorou 4 anos se preparando. Então não é eu que vou chegar da noite para o dia e falar assim, eu estou pronto para o trabalho mediúnico. Pronto nada. Eu preciso me preparar todo dia. Na minha vivência, no meu estudo, na minha disciplina, na minha postura mental, no meu entendimento da vida, na minha aceitação daquilo que está fora do meu controle, para que eu possa também ir me educando e ser e me tornar um instrumento dócil, um instrumento de valor para a espiritualidade. Sem noção de responsabilidade, já encerrando aqui, fala para nós Emmanuel. Sem noção de responsabilidade, primeiro ponto. Sem devoção, segundo ponto. Devoção à prática do bem. Sem amor ao estudo, terceiro ponto. Sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, 4 pontos que ele colocou. A mediunidade é impraticável. Então, olha só. Devoção à prática do bem, amor ao estudo, esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, são caminhos para a prática mediúnica. Sem isso é impraticável a peregrinação libertadora para os cismos da vida. Nós vamos ter fenômeno mediúnico, mas qualidade mediúnica não. Nós não vamos ter reuniões sérias. Nós vamos ter apenas o quê? Expressões do pensamento infeliz que só pode sintonizar do seu nível para baixo. Para cima nunca, porque ele não consegue expressar sentimentos de ordem maior que ainda não adquiriu. Allan Kardec, aliás, deixa isso muito claro. Se nós estudarmos o Livro dos Médiuns e vermos a seriedade que o codificador coloca naquela obra, dizendo que a mediunidade nunca seria algo, né, que subiria às praças públicas para o entretenimento das massas. Ela não é uma fábrica de fenômeno, ela não foi feita para satisfazer a curiosidade de ninguém. Ela tem um princípio muito maior, e esse princípio maior é a direção que se dá através do esforço, através da nossa própria evolução espiritual. André Luiz é bastante claro, diz Emmanuel, para nos alonguemos a qualquer consideração. Cada médium com sua mente. Cada médium cria mentalmente o que ele tem de melhor. Nós temos 2 imagens aí para podermos refletir, né? Deus, através da sua expressão, da sua projeção, cria o universo. O governador espiritual criou o planeta. O que nós criamos mentalmente? Que tipo de pensamento alimentamos? Raiva, angústia, tristeza, melancolia, desejo, cobiça, inveja. Está na hora de criarmos algo melhor. E ele já começa dizendo, cada médium com sua mente.
Imagina a minha mente que está sendo, direcionada no trabalho mediúnico. Eu vou para lá para levar a minha intimidade. Se ela não é boa, o trabalho não é bom. Ah, mas nós temos 10 pessoas boas e tem eu para estragar todo mundo. É a laranja podre que vai aos poucos corrompendo tudo aquilo que tem ali. Cada mente com seus raios, imprescindível. Cada lar é a equação dos raios mentais de todos aqueles que vivem ali dentro. Cada instituição de trabalho é a equação dos raios mentais daqueles que vivem. Cada instituição também. E cada reunião mediúnica é o somatório do pensamento de todos os médiuns e espíritos que trabalham naquela função. Então, se eu não estou com um pensamento adequado à proposta, que primeiro eu estude, me prepare, me eduque, trabalhe em obras que possam elevar meu sentimento, para que o trabalho mediúnico seja o ápice, seja o prêmio daquele que busca, e não a primeira porta que se abre, porque tem mediunidade, tem compromisso. Não. O compromisso que nós temos é com a nossa própria libertação espiritual de tudo aquilo que ainda não nos eleva. Cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações, quer dizer, posturas mentais e julgamentos. E conforme os raios que arremessamos, erguesse-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamento a que nossas almas se afeiçoam. Então não adianta, no meu trabalho mediúnico, nós não temos a presença do Dr. Bezerra de Menezes. Claro que não, porque a nossa projeção mental não abre portas ao trabalho dele. Nós não temos o trabalho do mentor da nossa casa ou de algum espírito que represente esse mentor. Projeção mental inferior. Não há outra alternativa. Isso é que a espiritualidade está simplesmente, por algum tipo de... Não quer participar, não quer vir, não quer investir. Não. Eles querem. Mas dependem de um processo de ligação mental. E se isso não acontece, infelizmente, não vai haver nenhum tipo de manifestação dessa área. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras. Então, nós tivemos nessa introdução de Emmanuel uma pequena viagem pela ciência, pelo pensamento e pela mediunidade. Vemos que o instrutor espiritual nos faz uma reflexão profunda da obra que estamos entrando. É uma proposta interessante porque André Luiz, Hilário Silva e Aulus descem à Terra para conhecer alguns trabalhos mediúnicos, para ver algumas manifestações, para ver trabalhos de médiuns, estados mentais, e nós vamos nos encontrar nesses trabalhos. De alguma forma, a gente vai se reconhecer na postura de cada um. É uma obra muito interessante, muito boa, profundamente ligada à nossa realidade mediúnica, porque André Luiz, Emmanuel, Chico Xavier, Allan Kardec, essas almas nunca estão defasadas. Estão sempre anos na nossa frente e têm para conosco um compromisso muito grande de nos despertar. Agora, nós também temos um compromisso muito grande diante de uma obra dessa. É não pararmos no tempo, não estudarmos tudo isso sem a vivência, sem aplicar, sem direcionar isso para a nossa prática mediúnica. Fica aí esse nosso primeiro contato dessa obra e nós pedimos desde já a todos que estiverem estudando conosco, que estiverem lendo, que deixem nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão, para que possamos estar sempre aprimorando o nosso trabalho. Agradeço profundamente o carinho e a atenção de todos e pedimos a Deus nesse instante, a espiritualidade boa e amiga que nos acompanha sempre, que
possa nos abençoar, Senhor. Que esse canal que usamos agora, de união de pensamentos, seja um canal também de transferência de energias espirituais superiores, positivas, que nos fortaleçam, que nos dê, Senhor, aquilo que nós precisamos nesse momento, que é sentir a Sua presença, que é sentir a presença de nossos benfeitores. Que nesse momento, Senhor, onde abrimos um novo estudo, uma nova obra sobre a mediunidade, possamos ter ela vivenciada no nosso dia a dia. Sabemos, Senhor, que seremos cobrados, sim, pela quantidade de conhecimentos que estamos adquirindo. Mas te pedimos profundamente, Senhor, que a paz espiritual dos benfeitores, de todos aqueles que junto a nós têm buscado o estudo da mediunidade para dignificá-la e torná-la um instrumento de trabalho e de soerguimento moral em benefício daqueles que ainda precisam, como nós, abençoe-nos profundamente, Pai. Dai-nos a certeza e a segurança para que juntos possamos continuar unidos em pensamentos até que possamos voltar aos nossos trabalhos, às casas espíritas, que possamos manter sempre unidos no ideal cristão, na atitude, na vontade de crescer. Ajude-nos, Senhor, nesse momento difícil que a humanidade passa. Dai a segurança que todos aqueles que estão sofrendo encontrarão a luz, e todos aqueles que têm medo, que não conhecem a realidade, possam se sentir amparados por Ti. Abençoe-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção. Continuamos em prece pelo nosso planeta, por todos nós. Até a próxima semana, se Deus quiser.